Boa tarde a todos. Vamos começar nossa aula de artes visuais. Aqui quem está falando é o professor Charles. E a gente, no início, eu fiz alguns vídeos para diferenciar, né, o que era artes visuais, artes plásticas, belas artes. Eu espero que vocês tenham visto. Se não, dá tempo ainda de ver, está lá na nossa atividade, tem os vídeos. Tá bom? O que eu vou fazer agora? A gente vai começar pelo básico, né? Então, sexto ano, primeiro contato aqui com o desenho. Então, antes de começar um desenho, sair desenhando em qualquer canto, a gente vai fazer o seguinte, né? Vocês, no caso, que eu já deixei preparado. Vocês vão fazer uma margem, ela tem 1,5 centímetros, né? Então, aqui é 1 centímetro e a metadezinha dele. Deixa eu ver se dá para você ver aqui, ó. Aqui, deixa eu dar foco, aqui embaixo, ó, tem 1 centímetro, e aí esse espaçozinho aqui um pouquinho, antes de chegar no 2, 1,5 centímetros. E aí você vai fazer esse detalhe aqui, fazer esse contorno todo em volta da folha, tá? Eu vou dar um tempinho enquanto vocês estão fazendo, e depois a gente vai dividir como se fosse essa malha, né? A gente vai fazer essa malha aqui que eu vou chamar de regra dos terços. Mas eu vou explicar isso depois, fica calmo. Primeiro vamos fazer essa margemzinha em volta aqui. Um dedo para todo que lado aqui, ó. Para os 4 lados, tá bom? Como se fosse uma moldura de um quadro. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui, você já vai vendo qual é o próximo passo. Depois eu te dou a medida. Tudo a lápis, bem fraquinho. Não calca o lápis não, porque depois você vai ter que apagar. Isso aqui é só uma estrutura, né? É como se você estivesse construindo um prédio, você faz aquele prédio cheio de madeira, de vergalhão, e depois tudo isso some. Então, a mesma coisa que o desenho. É só uma estrutura do desenho. Eu já deixei marcado, então para mim está mais fácil. Eu só estou passando um lápis mais escuro por cima. Eu estou passando mais escuro porque eu quero que vocês enxerguem, tá? Mas você pode fazer bem clarinho, tá? Eu acho que aqui você está enxergando bem. Essa mesa aqui, ela tem uma luz por baixo, tá? Então, às vezes, ela fica fora de foco por conta disso. Ela tem uma luz embaixo dela, chamada mesa de luz. Depois a gente vai falar sobre esses materiais. Quando acabar, me fala, tá? Fazendo isso aqui, ó, essa moldura, então essa parte interna, eu fiz, mas não falei como que é para ser feita, tá? Se você já fez, tudo bem, mas presta atenção numa coisa, você percebe que ela tem uma divisão, né, uma proporção entre eles, são retângulos iguais. Esse retângulo aqui, nessa medida, ele está com 6 centímetros aqui, do 0 ao 6, 0 ao 6 e 0 ao 6. Então aqui eu tenho um total de 18 centímetros, né? Se eu pegar aqui de cima, e daqui até aqui tem 18 centímetros. Eu tô de cabeça para baixo para vocês, tá? Então, presta atenção nisso, tá? Eu estou fazendo para cá, né? Mas seria o certo, seria virado, mas eu não tenho como fazer isso agora. Depois, na hora de editar o vídeo, eu coloco certinho. Tá? Então, eu tenho aqui de 0 até 18, e eu dividi por 3, aí dá 6, 12, 18. Isso aqui é a altura, né? Então eu vou faço essa medida aqui. Quem não entendeu, pergunta, tá? Ó, então aqui, ó, até escrever aqui para você ver. Então aqui é 0, a régua, 6, 12, 18. Ah, professor, a minha medida não deu 18. Tudo bem, pega a medida total e divide por 3, tá? Se quiser fazer até na calculadora, não tem problema não, mas eu acho que é bom você praticar o cálculo fazendo mesmo de cabeça, ou então, se tiver como fazer no papel. Tá, então aqui, ó, 0 a 18, então eu vou botar aqui 0, 6, 12, 18. Acho que tá fraquinho para vocês, né? Deixa eu escurecer mais aqui, ó. 6, 12, 18. E aqui é o 0. Tá de cabeça para baixo, tá? Então esse aqui, para mim, tá lá na frente, né? Não tá para cá, não. Então, 0, 6, 12, 18. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou emendar essa medida a essa aqui, ó. Vou até a ponta de lá. Vou até a outra ponta. Aí eu já fiz 3 retângulos, né? E aí eu vou dividir de novo.
Aí como que eu vou dividir? Na minha medida aqui, ó, deu mais ou menos 27. Aí o que que eu fiz? Eu dividi por 3 de novo. Então eu tenho aqui 9. Então aqui, ó, 0, né? 9. Aqui, 18. E aqui, 27. Tá? Então, 0, 9, 18, 27. E eu faço a mesma marcação em cima. 0, 9, 18 e 27. A aula está sendo gravada, então fica tranquilo, tá? Se você não pegar agora, depois você vê de novo, você vai entender. Mas é fácil, é só dividir. Então você vai com a régua de 0 a 9, marca um ponto. Vai com a régua de 0 a 18, marca o segundo ponto. E vai com a régua de 0 a 27, que já é o finalzinho aqui, marca mais um pontinho. E aí você tem essa grade, né? Como se fosse uma grade feita para fazer o desenho que a gente vai fazer agora. Se estiver tudo ok, me fala aí. Pode mandar para o chat também. Beleza. Eu vou só para dar continuidade, depois a gente retorna, tá? Então a gente tem... eu vou até 3 horas com vocês, tá? Então, porque o horário ficou um pouquinho confuso, mas depois a gente fala sobre isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantando, e aí quem tiver ainda fazendo, vai fazendo, e depois para ver o vídeo de novo. Então o que que a gente tem aqui, ó? Se você pegar uma régua aqui, ó, fizer a união dessa interseção aqui, ó, onde as linhas se encontram, você vai ver que você vai criar uma diagonal, tanto para lá, né, que chama ascendente, como descendente, daqui para cá ou daqui para cá. Então, ela tem uma diagonal, né? O que que é essa diagonal? É quando você traça uma linha cruzando todo o retângulo, ó. Então, eu tenho uma diagonal. Então, em cada diagonal, você vai fazer o seguinte. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar em cada interseção, quer dizer, cada junção aqui desses pontos, você vai marcar um pontinho aqui mais escurinho. Você vai escurecer aqui, ó. Tá? Aqui, aqui e aqui. E aqui também, em cada interseção. Então, eu tenho 4 pontos aqui marcados, tá? Presta atenção nessa questão desse ponto aqui, porque isso vai ser importante para a gente fazer a nossa composição. Então, a composição é quando você tira uma foto, quando você faz uma propaganda, quando você faz um desenho, quando você faz uma pintura, um quadro. Então, isso é importante na composição. Você não pode fazer um desenho de forma aleatória. Então, esses pontos são importantes. Aí a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Ok? Todo mundo marcou os pontinhos? Ok, então eu vou seguir aqui um pouquinho. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ok. Então, eu vou seguir mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho esse ponto marcado, eu vou fazer daqui. Então, ó, eu estou... Ó, olha onde minha mão está, tá? Então, esse desenho está de frente para mim, aqui, ele está encostado aqui, ó, no meu peito aqui, na minha barriga. Tá? Então, eu estou aqui, ó, com esse desenho, na minha mão direita, ó, tá? Porque para vocês está invertido, tá? Estou com a mão direita aqui. Então, eu vou da direita para a esquerda, eu vou pensar nessa diagonal. Eu não vou riscar, não, só que eu vou pensar nessa diagonal como trabalho. Tá? Então, eu vou nessa direção. Eu não vou riscar para não ficar muito poluído o desenho. Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui é chamado de ponto áureo. Depois a gente vai falar melhor, não precisa anotar, não precisa escrever, não precisa nada. Mas isso aqui é chamado de ponto áureo. Cada pontinho desse marcado dentro desses retângulos, quando eles se encontram, né, nesse vértice do retângulo, isso aqui é chamado de ponto áureo. Para que que serve o ponto áureo? Quando você vai fazer um desenho, a imagem principal, ela tem que estar casando em um desses pontos aqui, tá? Ou aqui, ou aqui, tá? Então, ela tem que estar aqui dentro. Então, vamos dar um exemplo simples aqui. Eu vou fazer um desenho bem simplesinho, aí depois vocês vão replicar esse desenho da forma de vocês, da interpretação de vocês. Eu vou desenhar aqui uma casa. Uma casa é algo importante, né? É onde a gente mora, onde a gente vive. Então, uma casa que foi uma casa antiga da sua avó que você já morou. Então, enfim, né? Você vai fazer essa casa no ponto áureo. Então, ele está pegando aqui, ó, o ponto áureo está aqui. Tá? Então, eu estou fazendo... Lógico, ela não está em cima exatamente, mas ela está na direção do ponto áureo. Então, eu vou fazendo aqui. Deixa eu me concentrar, porque eu não consigo falar e desenhar ao mesmo tempo.
Agora, a gente vai fazer um caminho que vem da direita, né, da minha mão direita para a minha mão esquerda, ó, direita, esquerda. A mão direita é que eu estou segurando o lápis, tá? Eu sou destro, né? Não sou canhoto, não. Então, a minha mão direita aqui vai em direção à mão esquerda. Então, eu vou fazer um caminho que vai passar exatamente por esses pontos aqui. Lembra da diagonal? Né? A diagonal ascendente. Então, eu vou fazer um caminho, como se fosse uma estradinha, que ela vai passar ali. Então, você faz bem, como se fosse um caminho de terra, né? Bem irregular. Então, ele vem lá de baixo, parecendo até um rio, né? Mas, digamos que seja um caminho de terra. E aqui, ó, eu vou fazer, ó, para completar essa diagonal, uma montanha lá atrás. E a montanha vai descendo aqui até chegar numa planície. Pode ter um rio aqui de repente. Ok? Então, ó, deixa eu escurecer um pouquinho mais isso aqui, para vocês enxergarem. Então, vou pegar esse lápis aqui que é mais escuro. Então, olha só, aqui eu vou fazer o caminho. Você pode fazer diferente um pouquinho, tá? Pode fazer ele mais reto. Então, eu escureci. Acho que dá para você ver melhor. Só lembrando, não fique preocupado com o entendimento disso online, né? Porque depois você vai poder ver o vídeo várias vezes. Mas é importante que você participe e tente entender na hora que a gente está fazendo. É bem diferente, né? Quando você está participando e você vê o vídeo já gravado, né? Por isso que tem aula online. É a forma que a gente tem de ficar quase igual ao que a gente vivia antigamente, né? Uma aula presencial. E aqui você tem essa visão da casa e desse caminho aqui. Eu sei que para vocês está um pouquinho estranho porque está de cabeça para baixo, né? Mas depois, quando acabar o desenho, porque se eu mexer aqui agora, eu posso desligar a mesa, eu não quero desligar. Quando eu terminar o desenho, eu vou fazer para vocês. Então, ó, só lembrando, então você está com a mão direita, só para você não se perder isso, ó. Sua mão direita está aqui. Quem for canhoto é o contrário, né? Mas assim, se todo mundo for destro, escrever com a mão direita, então você está da direita, a parte de baixo, até a parte de cima, que é a mão esquerda, tá? Então, você vai fazer essa diagonal. Aqui é o caminho de terra e aqui é a montanha lá atrás. Eu vou escurecer a montanha um pouquinho, só para você identificar o que é a montanha, o que está atrás. O que está atrás sempre é mais escuro. E o que está na frente. Deixa eu até pegar um material aqui que eu esfuminho. Pode escurecer até com o dedo mesmo. Isso não é certo fazer não, mas é que eu não estou achando o esfuminho aqui. É um algodão, né, um cotonete, só para dar uma escurecida aqui. Tá? Então aqui, atrás, né, é a montanha, aqui o caminho e aqui a casa. Então só para você entender, o que a gente fez aqui? A gente fez uma composição, depois eu vou passar uma canetinha, vai ficar bem fácil para você entender. A gente fez uma composição onde o caminho, né, ele faz uma diagonal ascendente. O que é diagonal ascendente? Diagonal para cima. Ascender, né, subir. Descendente seria descer para baixo. Então, uma diagonal ascendente é uma diagonal para cima, em direção ao quê? Aquilo que eu quero que seja a coisa principal. A figura principal deste desenho aqui é a casa. Poderia ter aqui um personagem principal? Sim, poderia ter um personagem principal. Você poderia colocar a marca de uma roupa aqui? Poderia também. Um cartão de visitas com o nome da empresa? Exatamente. Então, para isso serve essa divisão aqui, usando esses pontos chamado ponto áureo. Tá? Depois eu vou passar para vocês isso em conteúdo, tá? Tudo escrito direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui seria o céu, né? Então, aqui eu vou fazer uma nuvem. A nuvem você faz no estilo que você quiser, tá? Mas eu faço ela assim, mais espaçada, né? Então, a nuvem branca carregada. E aqui. E uma coisa importante, como a casa é a figura que tem que aparecer, né? A figura mais importante, que eu quero que seja mais importante,
eu não colocaria o Sol aqui não. Por quê? Porque aí eu vou fazer uma disputa entre dois objetos ou duas figuras que vão disputar atenção. Então, para ficar bem interessante o desenho, você pode colocar, por exemplo, o Sol aqui atrás se pondo, né? Se quiser, né? Se não quiser botar Sol, tudo bem. Tá? Ou Sol, ou a Lua, tá? Então você coloca aqui o Sol aqui atrás. Com um solzão ali, né? E deixa eu fazer isso aqui com uma régua especial. Você deve ter alguma coisa parecida com isso? Que tem vários círculos, triângulos, losangos. Eu tenho esse aqui. Então, quer fazer o... Se tá grandão demais, deixa eu colocar ele um pouquinho menor. Uma borracha elétrica. É pra não precisar marcar o papel. Então você faz aqui. Vai ficar melhor, ficou só mais bonitinho. Tá bom? Bem, como é que vocês estão aí, tá? Se quem quiser mostrar o desenho aí, deixar aparecer, pode deixar, tá? Não fique com vergonha, não. É só o início. Agora eu vou passar a canetinha. A canetinha pode ser caneta Bic também, tá? Quem não tiver canetinha. Existem algumas canetas especiais para fazer esse desenho, mas essas canetas são caras, aí se você não usa isso todo dia, então assim, é besteira você comprar só para isso, tá? Então, você pode fazer isso com uma caneta Bic, uma caneta comum, tá? Eu, como trabalho com isso, eu tenho as canetas, mas vocês podem ter uma caneta Bic preta, né? É mais interessante, porque azul, caso você queira pintar alguma coisa de azul, vai ficar confundindo com o desenho, com a pintura, né? Então, linha, né? A parte de linha é uma coisa, a parte de pintura é outra coisa. E aí, quem quer mostrar o desenho? Deixa eu ver. Deixa eu chamar mais pertinho. Peraí. Isso, exatamente. Fez na diagonal certinha, isso aí. Perfeito, Daniel. Ok, Davi, deixa eu ver o Davi. Davi está fora de foco, Davi, não estou conseguindo enxergar. Ok. Beleza. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma caneta. Essa caneta, ela tem uma espessura chamada 0,8. Então, para você comparar, por exemplo, não sei se vocês já viram, aquela caneta chamada Stabilo, uma caneta preta e amarela, toda quadradinha, ela tem 0,4, né? É menos do que 1, tá? Então, é 0,4, então é menos do que 1. Então, essa caneta é perfeita para fazer esses contornos, tá? Se tiver a caneta Bic tem mais ou menos 0,3. Então, é essa medida que a gente vai usar, tá? Se tiver a caneta Bic, pode ser. Com caneta Bic, é bom que seja preta. Se não, se você não tiver nenhuma caneta, você pode usar um lápis. Tipo, você vê que eu troquei de lápis, né? Troquei de lapiseira. No caso, é o grafite, né? Esse grafite aqui que está na lapiseira azul, ele é mais claro, ele é duro, é um tipo um HB, e esse aqui é um 3B, né, que está nessa aqui, na lapiseira preta. Então você pode fazer isso, se você tiver um lápis mais macio, quanto mais macio esse grafite aqui, mais escuro sai aqui a cor, tá? Então se tiver, pode ser com lápis. Se não, canetinha. Então vamos lá. Eu vou fazer agora, o que a gente faz na hora da canetinha? Eu vou caprichar mais, né? Então agora eu vou fazer o quê? Posso usar régua? Posso, mas como o desenho está bem simples, eu não vou usar, eu vou direto na mão mesmo, sem uso de régua, tá? Então aqui eu vou colocando detalhe da porta. Eu estou com a folha presa, tá? Então ela está colada aqui para não ficar escorregando. Mas se você quiser, você pode girar a folha para lá e para cá. Na verdade é assim que se desenha, tá? Só para filmar que a gente faz isso. Para a folha não ficar rodando para lá e para cá, senão o aluno fica tonto vendo a filmagem. Então agora ó, eu vou fazer os detalhes. Vou colocar a janela aqui com vidro. A veneziana, né, aquela parte que tem de respiro. A porta, eu vou colocar aquela porta almofadada, que é aqueles desenhos que tem na porta aqui de madeira. Bem solto, tá? Bem regular, não precisa ser certinho não, a gente não está fazendo com régua. É mesmo para você entender esse processo do desenho. Usando isso que a gente fez é chamado regra dos terços, tá? Então, cada parte dessa aqui, ela é 3 vezes menor do que o tamanho de toda a folha. Então, por isso que é chamado regra dos terços, tá? Então,
essa regra para fazer essa composição, para ficar harmônico, né? Então, quando você vê uma pintura, você pode calcular essa regra aqui, que você vai ver que ela está seguindo essa regra. Uma pintura, uma fotografia de profissional, de fotógrafo profissional, publicidade, né, propaganda. Então, sempre usam essa regra para fazer o desenho mais harmônico. Aí você pode perguntar, mas faz diferença? Faz porque ele fica mais harmônico, né? Ele fica mais equilibrado, né? Ele fica mais, chama mais atenção de quem está vendo, é mais agradável ao olhar. Então, por isso que faz isso, né? A gente quer chamar atenção para o nosso desenho, né? Não quer espantar as pessoas, né? Então, por isso que a gente faz esse tipo de desenho, usando essas regras. Aqui eu tô colocando uma chaminé, isso aqui obviamente é um desenho da imaginação, né? Imagina chaminé com o calor desse que a gente passa aqui, né? Mas é como se fosse um fogão a lenha lá do interior, né? Então aqui uma janela redonda. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas tem alguns lugares que tem uma janela redonda. Ficou um pouquinho esquisitinho aqui, mas dá um desconto. Fazendo na hora, às vezes é. Aqui é outra janela. Janela principal da sala, né? Ou da cozinha, né? Pode ser a cozinha aqui, de frente pra estrada aqui. Na verdade, aqui não é uma estrada, é um caminho dentro do terreno, né? Quer dizer, pode ser um sítio, né? Tem uma casa lá no fundo. Então você vai imaginando o que você quiser e vai tentando fazer. Quem entrou agora, tenta acompanhar, a gente está gravando, tá? Então, daqui a pouco eu vou terminar a gravação e eu dou uma explicaçãozinha rápida com vocês. Olha, tá quase 3, mas assim, quem puder ficando aí, eu vou terminar o desenho e explicar ainda. Então, não vou ficar com o horário marcado aqui não, porque ele já atrasou bastante. Então, quem puder ficando, se não tiver nenhuma aula marcada, vamos ficando. Bem, então, falando aqui do caminho, então esse caminho pode ser um caminho dentro do próprio terreno, né, como se fosse um sítio aqui. Eu vou botar uma pedra aqui, umas pedrinhas, só para ficar, para quando a pessoa chega na chuva, não chegar com o pé cheio de lama, né? Vai que desce com o carro, do carro aqui, e aí pega um caminho de pedra. Bem, então aqui eu vou fazer esse caminho bem regular, ó, então, para não ficar também uma linha direta, entendeu? Então, voltando aqui, quando você faz esse caminho, embora você tenha uma diagonal aqui, não faça isso retinho, né? Porque senão fica muito artificial, né? Fica esquisito. Então, por isso que eu estou fazendo um caminho aqui, fazendo um zigue-zague, né? Exatamente para isso. Tá bom? Então, agora a mesma coisa, a montanha, né? Fazer umas árvores aqui, que eu não fiz árvore nenhuma, né? Então, quem quiser pode fazer árvore no seu estilo, pode fazer pinheiro, macieira, né? O pessoal adora fazer macieira, né? Com aquelas árvorezinhas redondinhas, parecendo uma nuvem com a maçã pendurada, né? Bem, então essa montanha aqui, ó, tá lá atrás, bem lá atrás. É diferente dessa que está aqui. Essa que está aqui é do terreno da pessoa, né? Então, tem um corte aqui, então você percebe isso. E aqui aqui eu vou usar a régua, porque aqui seria o horizonte, né? Aí não posso fazer sem régua. A linha do horizonte, ela tem que ser horizontal. E aí é até bom que dá uma definição melhor aqui no desenho, você percebe aqui, ó. Vou fazer algumas linhas assim, ó. Essas linhas definem uma sombra, né? Reflexo na água. A nuvem. A nuvem, você imagina um algodão, né? E vai fazendo esse vai e vem na parte de baixo dela, né? Normalmente é reta por causa do vento, né? O vento passa por baixo e vai cortando a nuvem, né? Isso para desenhar, né? Para representar. E a parte de cima ainda é aquela nuvem parecendo um algodão. São vários estilos, né? Você pode criar o seu estilo de desenhar. Aqui eu fiz a fumaça, né? Da chaminé. E posso continuar aqui com a nuvem. E como eu usei um gabarito, que é esse círculo aqui, agora fica fácil de eu colocar o sol aqui atrás. Ó. Só seguir o gabarito. Vocês devem ter isso aí, aquele que vem com vários formas geométricas, né? Tem triângulo, tem losango, tem quadrado, retângulo, enfim. Então aqui você tem um desenho simples, e aí você vai fazer, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, antes de terminar o desenho, é importante que você faça isso aqui, ó. Você vai contornar essa moldura, se não tiver, tá? Se não tiver a mesma caneta, mas se tiver uma caneta mais grossa, você vai usar uma caneta mais grossa, tá? Olha só, vou usar uma canetinha mais grossa e vou contornar isso aqui, ó. Para ficar um desenho como se fosse uma moldura mesmo de quadro. Dá até para você mandar fazer um quadro para você.
Fala, ó, meu primeiro desenho de arte, mãe, olha aqui, pode botar na moldura. E aqui você vai contornar, se não tiver essa canetinha, pode usar a caneta comum. O bom dessa caneta é que você percebe ó, como vai marcando, né, o espaço exatamente que o desenho está, né, centralizando o desenho, valorizando o desenho, né? O desenho fica centralizado, fica demarcado. Esse desenho, né, que vocês fizeram, aí você vai contornar, eu gostaria que vocês pintassem, tá? Então você vai usar as cores, né, do céu e tal, mas as cores mais quentes, né, vermelho, amarelo, laranja, na frente, e as cores mais frias, né, você vai colocar na parte de trás. Eu vou deixar um material linkado aí nas atividades, né, e aí você vai dar uma olhada em cores quentes, cores frias, teoria da cor, tá bom? Tá, então, quem quiser sair agora, pode sair, e a gente encerra a nossa aula usando a regra dos terços, tá bom? Então, eu vou pedir para quem quiser ficar mais um pouquinho para tirar alguma dúvida, eu vou desligar a gravação e aí você pode ficar aí para tirar dúvida. Se não, fique à vontade.